pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui para falar um pouquinho com vocês, de uma forma bem rapidinha, sobre a questão do dano moral agora na Justiça do Trabalho, no processo do trabalho. Porque é uma inovação, né? Não que nós não utilizássemos a questão do dano moral na Justiça do Trabalho, porém ainda utilizarmos de forma subsidiária tanto a Constituição Federal quanto o direito civil. E agora, com a reforma trabalhista, pós-reforma, passamos a ter a questão do dano extrapatrimonial, que tem um capítulo próprio, agora na CLT, a partir do artigo 223A. E qual a finalidade de se falar ou de se tratar, de se discutir essa questão do dano moral? Por conta do critério de fixação do valor da indenização que veio lá na letra G do 223 da CLT. E essa letra G é o que a gente vem chamando, né, de tarifamento do dano. E antes da gente falar dessa questão do tarifamento, só esclarecendo que apesar da CLT utilizar a nomenclatura dano extrapatrimonial, a gente entende ele, o extrapatrimonial, como gênero da qual a indenização, o dano moral, é uma das espécies. E aí veio na letra G essa questão do tarifamento. O que isso significa? Então, nós temos lá no inciso 1 que, ao apreciar o pedido, o juiz considerará a natureza do bem jurídico tutelado. E aí, no parágrafo 1º, coloca: se julgar procedente o pedido, o juiz fixará a indenização a ser paga a cada um dos ofendidos em um dos seguintes parâmetros, vedada a acumulação. E esse é o problema dos parâmetros estabelecidos pela reforma trabalhista, porque ele coloca, inciso 1, ofensa de natureza leve até 3 vezes o último salário contratual do ofendido. Então, em regra, aqui o que se discute não é natureza leve, natureza média, grave ou gravíssima. Se a gente vai ter 3 vezes, 5 vezes, 20 vezes ou até 50 vezes. A questão é utilizar como base de cálculo o salário do empregado. É como se a dor, o sofrimento, o dano daquele que tem um salário menor também fosse menor do que aquele que tem um salário maior. E isso vai contra, inclusive, a própria Constituição Federal. Porque quando a gente fala em dano, em ofensa à honra, a gente sempre tem que ter em mente a questão da proporcionalidade e da razoabilidade. Que era isso que o judiciário trabalhista vinha fazendo. Então, você levava para ele o fato, você levava para ele a informação, o dano que foi causado, e com base nas provas produzidas no processo, levando em conta o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, o valor da indenização era fixado. Agora, com o tarifamento do parágrafo 1º da letra G do 223, o juiz fica vinculado a essa situação, né? E aí a nossa crítica com relação a essa determinação. Não que a CLT não precisasse de fundamento próprio com relação ao dano. Precisava e continua precisando. O único problema efetivamente foi estabelecer como critério, como base de cálculo, o salário do empregado. E aí retirar também, inclusive, do próprio judiciário a questão do julgamento. Então, mesmo que o juiz entenda que naquele caso específico o empregado tem direito a uma indenização maior, ele não vai poder fixar, simplesmente porque ele está vinculado ao tarifamento, ao critério de fixação estabelecido pela letra G do parágrafo 1º. Tá bom? Então, espero que tenha contribuído aí um pouquinho, só para a gente pensar nessa questão da fixação e da base de cálculo para o dano moral. Então, espero que tenham gostado, compartilhe e dê o legalzinho lá e até a próxima.